Bom dia. Bom dia a todos, que sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos reunidos nesta manhã para ouvir a palavra de Deus e de louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu convido então todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Vamos ler os versículos 1 a 13. Também vai estar projetado. Porventura, alguém que não tenha a Bíblia pode acompanhar também. E diz assim na tradução que tenho: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro, da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É isso que nós queremos fazer esta manhã. Queremos dizer que digno é o Cordeiro. E este Cordeiro é o Senhor Jesus, que entregou a sua vida por amor por cada um de nós, para pagar o preço do nosso pecado. Graças pela cruz, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Graças pelo
estamos, ó Pai, porque só Tu és digno de todo o louvor, toda a honra, toda a glória, Senhor. Porque Tu venceste a morte, Senhor. Tu pagaste o preço do nosso pecado naquela cruz. Em Ti, em Cristo, nós somos mais que vencedores e damos muitas graças e louvores por essa obra redentora maravilhosa que Tu fizeste ali naquela cruz, fizeste nas nossas vidas, Senhor. Que Tu possas revelar ao nosso coração, que Te revela-te, Senhor, no coração daqueles que ainda não Te conhecem, que não se entregaram a Ti, que não se renderam ainda aos Teus pés, Senhor. Que possas falar aos nossos corações, ao coração de cada um de nós aqui esta manhã, ó Pai. E que toda a honra e glória seja somente dada a Ti, Senhor, que és o Cordeiro digno de todo o louvor. Graças te damos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos continuar a louvar ao nosso Deus, a Jesus Cristo. E vamos ainda ler um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós somos comparados a vasos de barro, não é? Vasos frágeis que podem se quebrar, vasos muitas vezes que nem sequer são bonitos, mas realmente temos contido em cada um de nós, nestes vasos, o tesouro, que é o Espírito Santo, que é a obra de Deus que faz na nossa vida. Então tudo o que façamos é porque Cristo está em nós e Ele faz essa obra em nós. Então devemos de refletir isso. E temos também a oportunidade agora de cantar este hino que fala nisso, não é? Que possamos ser um vaso de bênção, um vaso com este tesouro escondido, este tesouro maravilhoso que possa ser partilhado com outros, que possamos abençoar outros e levar outros a Cristo. E enquanto cantamos este hino, quero ser um vaso de bênção para levar a boa nova aos perdidos, vamos também contribuir com o Euromissionário, aqueles que assim quiserem participar e vir até aqui à frente, colocar no vaso para abençoar e sustentar obreiros, missionários, pastores, missões que necessitam de suporte, de sustento financeiro. Para as novas de para os
E vamos novamente abrir as nossas Bíblias e ler um versículo. Está em Mateus, capítulo 5, os versículos 14 a 16. Que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a luz que há em nós, que nós refletimos de Jesus, que possa brilhar e que possamos levar o amor e a mensagem de salvação àqueles que estão à nossa volta. Eu fui criado por uma razão, fui escolhido para amar e servir ao mundo que padece a escuridão. Eu fui chamado para brilhar. Eu fui comprado por sangue real, fui transformado num filho teu. Hoje sou testemunha de um único Deus, sou mensageiro da cruz. Por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração. Brilha em mim, eu levarei esta esperança a todo lugar. Se o Senhor habitar em mim, por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração. Brilha em mim, brilha em meu coração. Brilha em mim. Assim seja. Que a luz do Senhor Jesus possa brilhar em cada um de nós e que nós possamos refletir essa luz. E vamos ler uma passagem que encontra-se em 2 Coríntios 9, os versículos 6 e 7. Nós agora de seguida vamos ter o privilégio de contribuir para missões e que realmente o possamos fazer não por obrigação, mas que se o fizermos façamos com alegria no nosso coração.
E como diz aqui nesta passagem, em 2 Coríntios 9, os versículos 6 e 7, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Então que realmente a contribuição seja aquilo que realmente Deus colocou no nosso coração. E Deus agrada-se daquilo que dá, contribui com alegria. Então temos então o privilégio de entregar agora as nossas ofertas para sustento da obra missionária, Missões Mundiais, através da Convenção Batista Portuguesa. Eu vou então pedir ao irmão Rogério e ao irmão Lourenço que possam fazer então o levantamento das ofertas. Cristo, a ti entrego.
E assim vou pedir ao irmão Lourenço nos dirigir uma oração de gratidão. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez podermos estar na tua casa de oração, Senhor, a louvar-te e a servir-te, Senhor. Graças te damos por as misericórdias, Senhor, renovadas esta manhã, Senhor. Graças te damos pelo teu amor, Senhor, por nós. Agradecemos-te, Senhor, por tudo o que tu nos dás, pelo sustento que vem de ti, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, neste momento, por estes dízimos, por estas ofertas. Senhor, que elas possam ser empregos para a tua obra, Senhor. Que possam abençoar, Senhor, outras pessoas e, através das missões mundiais, Senhor, que possam chegar, Senhor, chegar a outras pessoas, Senhor, e que possam levar a boa nova, Senhor, até pelo mundo inteiro, Senhor. Graças te damos mais uma vez, Senhor, e te pedimos sabedoria também para a tua igreja, Senhor, para usá-lo segundo a tua vontade. E é o que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, vou pedir então ao pastor que possa vir até à frente. Vou chamar aqui o Ivete e a Helena, que possam vir aqui à frente com a pequena Eva. E a Eva já nasceu em 2022, mas os pais não tiveram a oportunidade de a consagrar, de dedicar ao Senhor, e nós queremos sempre que os nossos filhos sejam uma bênção, porque é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Os filhos são uma herança da parte de Deus. E como pais crentes que são, eles querem dedicar ao Senhor a vida da sua filha, da Eva. Estás bem? E nós vamos orar. Nós temos sempre a oportunidade de recordar o texto bíblico. E, aliás, vocês vão ter a oportunidade para recordar que está em Provérbios, no capítulo 22. O versículo 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós acreditamos que a responsabilidade dos pais é dar todo aquele cuidado em termos de vestuário, providenciar que eles tenham uma boa educação, a saúde, tenham também o carinho, o afeto, enfim, todas as condições. E nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, temos a responsabilidade de os ajudar, de dizer à Eva que nós estamos não só a orar por ti, mas também a proporcionar-te aquilo que é o mais importante. Então, nós temos para ti, Eva, uma Bíblia. Isto é para tu leres e ires conhecendo a palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar. Queres vir ao meu colo? Não, vens tu. Podes vir com a Bíblia também. Pode, pai. É para o colo do pai. Vamos orar mesmo por ti, minha querida. Está bem? Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus glorioso, és o Deus grandioso e abençoaste esta família, abençoaste este casal com os seus 2 filhos. Agradecemos pela vida da Helena e a Veni. Obrigado pelo amor que Tu tens por eles e, em particular, nós Te agradecemos pela vida da Eva. Pedimos-Te, Senhor, que esta menina seja uma serva Tua. Que os Teus pais possam ter todas as condições, não só para a educar, para a criar, mas que também transmitam o Teu amor, que lhe transmitam o conhecimento da Tua palavra. E permite que esta menina cresça de forma saudável e que espiritualmente também ela possa crescer, tornar-se uma jovem, uma mulher séria, honesta e salva pela Tua graça. Pai, toca no seu coração e nós dedicamos-o a Ti. E que tudo o que ela seja para a honra e glória do Teu nome. Cuide desta família, é o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então temos aqui um certificado para vocês recordarem, que foi hoje que tivemos a dedicação da Eva. Eva, é para leres a Bíblia, está bem? Obrigado, tenho vontade de sentar, meus queridos.
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. E vamos dar sequência neste dia em que nós estamos a recordar missões mundiais. O dia em que nós fizemos o levantamento da oferta para missões. E os irmãos estão conscientes de que toda esta oferta será canalizada para o Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa para dar sequência ao esforço, ao empenho de todas as igrejas batistas a nível nacional que estão a fazer deste mês de novembro o mês de missões mundiais, em que nos envolvemos em oração, na partilha do Evangelho, mas também no sustento para os irmãos missionários, aqueles que estão em diferentes campos do mundo. Nós queremos também cooperar com eles. E eu quero que nós agora possamos olhar para os passos de obediência. Mateus capítulo 10, versículo 24, diz assim: Não é o discípulo maior ou mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas podem matar a alma. E não podem matar a alma, perdão. Temei antes àquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A obediência é um requisito fundamental, imprescindível para nós fazermos missões. Sem obediência, ninguém sai de sua casa. Sem obediência, ninguém sai para falar de Jesus. Sem obediência, os objetivos, os sonhos de se envolver na partilha do Evangelho não acontece. Mas a obediência deve ser adequada e deve ser exclusiva às palavras que Deus tem para nós. E então, olhando aqui para este capítulo 10, Mateus capítulo 10, o versículo 24, diz-nos que estes passos de obediência são dados em submissão. O versículo 24, recapitulando, diz assim: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. E algo que podemos perceber destas palavras de Jesus ao longo de todo este capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2, é que ele está interessado que os discípulos digam sempre a verdade. Os discípulos devem falar sempre a verdade, de maneira que ninguém se sinta enganado, para que nenhum se torne um desiludido, para que não se venha depois a saber, eles disseram uma coisa, mas afinal é de outra maneira, é diferente. O que eles nos disseram não corresponde bem à verdade. Não, Jesus está sempre a incentivar os discípulos a falar a verdade. E há necessidade de eles perceberem, versículo 24, de que não estão ao nível de Jesus. Estamos aqui a falar de mestre, discípulo, servo e senhor. Não são a mesma coisa. Jesus faz aqui questão de elucidar que os discípulos não estão ao nível mais elevado que o próprio mestre. Eles não são os mais importantes, mas também não serão mais poupados do que o mestre o foi. Então Jesus está aqui a falar de uma submissão da parte dos 12 àquilo que Jesus dissesse. Mas também Jesus quer que os discípulos estejam conscientes de que lhes esperavam situações muito difíceis, tal como eles viram Jesus passar. Então, a submissão é colocar os olhos em Jesus. A submissão é ouvir o que Jesus diz. A submissão é prestar atenção ao que Jesus faz para tentar fazer igual. Manter os olhos postos em Jesus numa perspectiva em que Jesus é o Senhor. Jesus é o Mestre. O aluno, seja em que área for, e para os professores que aqui estão e para os alunos que aqui estão, todos conseguem perceber que o papel do professor é um e do aluno é outro. O professor tem de transmitir o conhecimento aos seus alunos e os alunos têm de ouvir, têm de aplicar. E no caso deste mestre, Jesus, com os seus discípulos,
Eles, os discípulos, deveriam seguir os passos do Mestre, deviam colocar os pés onde o Mestre andou, fazer como ele fez. E quando o professor ordenar um determinado movimento, alguma técnica, o aluno deve cumprir. Então, versículo 24. Nós, recapitulando o que Jesus diz, não é o discípulo mais do que o Mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Jesus explica aos discípulos: o centro da mensagem não são vocês. O foco da atenção não são vocês. A minha pessoa não é mais importante que a pessoa de Jesus. E é fundamental para aqueles homens irem, mas estarem plenamente conscientes de que eles apontam para Jesus. Não apontam para si. Isto é importante para nós. Quando nos envolvemos em missões, não estarmos a pensar o que é que nós fazemos, o que é que nós passamos, o que é que nós... Não. É quem Jesus... Se Jesus é perceptível. Se a vida, se a obra de Jesus é compreendida. Sempre que Jesus nos mandar, devemos ir. Mas devemos ir, versículo 24, com a plena consciência de que é a Ele que nós queremos anunciar. É a Ele que nós queremos imitar. E não há lugar à hesitação ou à negação ou sequer aos condicionalismos quando nós falamos de sermos discípulos de Jesus. Quando Jesus dá a ordem, Ele que é o Mestre, nós fazemos. E perceber, versículo 24, que nós não somos maiores, não somos mais do que os nossos mestres, nem mais do que o nosso Senhor. O nosso Mestre, o nosso Senhor é Jesus. E nós estamos sempre submissos a Ele. Irmãos, participar na obra missionária é orar pelos missionários, sim. Orar pelas frentes missionárias, certamente. Participar em missões é contribuir, sim. Também é ir, mas ir sempre em submissão. Quem é a nossa referência? Jesus. A quem é que nós anunciamos? A Jesus. A quem é que nós imitamos? Jesus. Leiamos o versículo 25. Diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Agora vemos o segundo passo, a identificação. Quando falava há pouco da transparência, da veracidade das palavras de Jesus, esta transparência, esta veracidade, inclui uma necessidade de uma total identificação entre o discípulo e o seu mestre. Mesmo nas grandes dificuldades. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 22 a 24, conta-nos o relato em que Jesus curou um homem. Jesus libertou aquele homem que estava possuído por espíritos demoníacos, mas o homem também era cego e surdo. E apesar de toda a alegria, sim, porque as pessoas à volta olharam para aquele homem e ficaram alegres, porque ele estava possuído por um espírito demoníaco, ele era surdo, ele era cego, mas os religiosos, aquelas pessoas que entendiam da Escritura, aquelas pessoas que estavam ali sempre a procurar encontrar os defeitos em Jesus, eles começaram a dizer: ele faz isto porque está ao serviço do diabo. Ele está a libertar os espíritos demoníacos, porque ele também está ao serviço desse espírito demoníaco. E é para isto que Jesus prepara os 12. Eles poderiam ouvir frases duras e mentirosas, como esta, e tudo faria parte do processo de identificação com o Mestre. É verdade, a identificação é mais do que o batismo. E já agora, irmãos, aproveito para dizer, nós temos alguns candidatos ao batismo. Estamos na reta final da preparação para o batismo. Se alguém mais quiser seguir ao Mestre, se alguém quiser aceitar Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, e se identificar com Ele através do batismo, dando testemunho público, pode falar comigo, porque o batismo é isto mesmo. É a nossa identificação com Jesus. Quando nós mergulhamos, nós dizemos que morremos para a velha natureza. Mas não ficamos mortos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e nós levantamo-nos. E levantamo-nos agora para viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Mestre. Uma vida que agrada ao nosso Mestre. E aqui Jesus diz, não é só com o batismo. Não é só nas alegrias. Sim, reparem no seguinte, Jesus não foi poupado aos comentários depreciativos. Jesus não foi poupado às mentiras, às calúnias. Jesus não foi poupado à murmuração. Perguntavam uns aos outros, quem é este
Quem é este? Diz que pode curar, pode perdoar os pecados. Quem é este? Só Deus é que pode perdoar. Então Jesus adverte de versículo 25. Vão ouvir coisas muito duras. Vão ser acusados de estar ao serviço do diabo. Mas reparem, o mestre também foi. Então esta identificação é total. Porque nós, sendo discípulos de Jesus, estamos preparados para sermos recebidos e mal recebidos. Esta identificação, no caso de fala aqui o versículo 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor, porque se chamaram Belzebú ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está a dizer aos discípulos, vão ser rejeitados. Mas não é apenas uma rejeição de dizer, eu não quero ouvir, não quero ouvir a tua palavra, não quero ouvir o teu testemunho, não quero ouvir falar do teu Deus, mas é quando eles forem rejeitados com mentira, com calúnia, com ofensa. E nós aqui há 2 semanas ouvíamos exatamente este texto. Um texto assim, em que um homem se opôs à pregação do Evangelho ao governador da ilha e opôs-se e mentiu e blasfemou e outros fizeram isso. Então, olhando para o versículo 25, estejamos preparados, porque isso pode acontecer. E se acontecer, saibamos que não é um exclusivo, uma novidade para nós. Pode ser na execução da ofensa. Mas a teoria, o conceito, que é mentir acerca de quem envia, que é o Pai, também está lá. Então não desmotivemos. Aliás, o livro de Atos conta-nos que os discípulos se alegraram porque puderam sofrer aquilo que o seu Senhor sofreu e acharam-se dignos disso, alegraram-se com isto. É comum, cuidado, irmãos, quando nós, por vezes, ouvimos e alimentamos os comentários sobre esta, aquela igreja, esta ou aquela denominação, porque eles têm lá coisas muito estranhas, de que eles não são da parte de Deus. Eles fazem isto e aquilo, talvez sejam ladrões ou charlatões. Pregam diferente, dizem que fazem, de certeza que eles roubam os ingênuos. Cuidado com algumas destas afirmações. Em primeiro lugar, nós não dispomos de toda a informação para realizar um juízo de valor. Segundo, esta identificação das obras dos outros com a origem, a proveniência do diabo, nem sempre é verdadeira. E recordemos o que Jesus diz aos seus discípulos. Recordemos o que Jesus viveu. Então, fazer missões é também termos o cuidado de saber que vamos ouvir algumas palavras depreciativas, mas também não sermos nós a dizer essas palavras depreciativas. Fazer missões, envolvermos-nos em missões, é mais do que levantarmos uma oferta, é nós estarmos a orar, estarmos a participar e a ir, a fazer, a falar. E quando formos rejeitados, o versículo 25, tínhamos a plena consciência de que o mesmo aconteceu com Jesus. Então, se alguém nos ofender, se alguém disser que estamos ao serviço do diabo quando falamos de Deus, não nos surpreendamos. Versículo 25. Isto já aconteceu com o Mestre. O outro passo da obediência está aqui no versículo 26, mas também no versículo 28. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O passo da obediência é confiança, mas uma confiança sem temor. Nestes 2 versículos, Jesus, em 2 ocasiões, encoraja os discípulos e diz no versículo 26, portanto, não os temais. Versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não a alma. Quer dizer que fazer missões, sim, não pode ter medo. Envolver-nos em missões não pode ter medo, mas tem de ter esta confiança. E este é o passo de obediência, é termos confiança em Deus. Em primeiro lugar, Jesus refere-se àqueles que mentem a respeito de quem os enviou. Isto é, quando alguém dissesse aos 12, vocês estão ao serviço do diabo, vocês estão a fazer o que fazem, falam o que falam, fazem estes sinais, estas maravilhas, mas vocês estão ao serviço do diabo. Jesus esclarece, um dia tudo será apresentado. Aquilo que muitos pensam que passará despercebido, não passará. E Jesus está também aqui a aumentar a confiança. E esta é para nós. Aumentar a confiança.
porque eles ainda, naquele momento, não conseguiam descortinar, mas que pela presciência do Mestre já lhes tinha sido revelada. Estas mentiras serão denunciadas e quem as profere será envergonhado. Jesus refere-se não apenas ao dia do juízo, mas ao longo do tempo, as mentiras, elas são identificadas. As mentiras são corrigidas, são denunciadas e nós acreditamos que a verdade vem sempre ao de cima, que a verdade triunfa sempre. Se nós não acreditarmos no triunfo da verdade, nós não acreditamos então na ressurreição de Jesus. Nós não acreditamos então na morte expiatória de Jesus. Mas porque nós acreditamos no triunfo da verdade, nós olhamos para estas palavras do versículo 26 e falamos sem medo. Não tememos, não temos medo de quem nos possa magoar, até fisicamente, mas temos a plena consciência de que não podem tocar no nosso mais importante, na nossa alma. E para tal é importante que os discípulos confiem em Jesus. Versículo 28, não se deixem vencer por estas ameaças. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A morte física não silencia. Tanto assim é que nos lembramos de Estevão, o primeiro mártir. E ele foi silenciado. Humanamente, ele foi silenciado. Ele estava a falar de Jesus, que tinha sido preso, condenado, morto por aquelas autoridades, mas a quem Deus elevou de tal maneira que ele venceu a morte. Isto enfureceu aquelas pessoas e eles mataram-no. Então calaram o discurso de Estevão. De maneira nenhuma. Irmãos, percebem o que Jesus está aqui a dizer no versículo 28? Não tenham medo. Temos também Tiago. Também foi preso. Também foi morto. E ia acontecer o mesmo com Pedro, mas Deus assim não o permitiu e o anjo livrou. E ao longo da história, tantos e tantos outros mártires, tantos e tantos outros homens que pagaram com a vida a sua fé em Jesus, a ousadia de falar. Mas versículo 28, eles não temeram esta morte. O temor a Deus deve ser total. Porque em relação àquilo que o nosso corpo pode sofrer, nós estamos conscientes de que nesta ou naquela missão, nesta ou naquela tarefa, podemos ser rejeitados. Mas o temor deve ser a Deus. Porque a rejeição às ordens do Mestre, a negação da sua divindade, aquela blasfémia de que ele está ao serviço do diabo, isso sim, versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, irmãos, estar envolvido em missões implica alguns riscos. Exige muita confiança. Na passada quarta-feira, eu reuni-me com o irmão David Boavida, que esteve connosco ano passado a coordenar o Ministério dos Gideões Internacionais. Contava ele uma ou outra experiência em alguns países dos quais ele coordena os ministérios, quer em Portugal, quer na Grécia, Chipre, também em Malta e em alguns países do Médio Oriente. E há momentos em que nós pensamos, será que vale a pena estar a partilhar a palavra de Deus? Será que vale a pena deixar uma mensagem de esperança a tantas e tantas pessoas, uma vez que a nossa vida corre perigo? Se assim fosse, irmãos, na Jordânia, na Síria, no Kuwait, Omã ou nos Emirados Árabes Unidos, a palavra de Deus não chegava. Mas versículo 28, leiamos. Temei antes aquele que pode, os irmãos podem acompanhar o versículo 28, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Envolver-nos em missões tem esta característica. Tem esta inevitabilidade, que é o de nós confiarmos, que é o de nós não temermos, que é de nós estarmos confiantes em Deus. E agora quero ler o versículo 27 com os irmãos. O que vos for dito em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Pois é, então os discípulos são enviados a partilhar. Este é o passo de obediência, que é a partilha. E Jesus está aqui a dizer aos discípulos, os irmãos percebem que é numa linguagem figurada, nestas duas ilustrações interessantes. O escuro e o ouvido. Algumas traduções usam sussurro.
E Jesus está aqui a dizer aos discípulos: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido ou ao sussurrar, pregai-o sobre os telhados. Jesus está a falar do ensino que tinham em privado. Aqueles 12 viram muitos milagres de Jesus. Nem toda a gente viu os mesmos milagres, a não ser estes 12. Muitos ouviram as parábolas de Jesus, mas uns ouviram uma, outros ouviram 2 ou 3 e outros só ouviram uma das parábolas, mas os 12 ouviram todas. E certa vez eles perguntaram ao mestre: o que é que quer isto dizer? O que é que significa esta parábola? E Jesus explicou em privado. Estamos a perceber o versículo 27? Que é este, em trevas ou ao ouvido. As aulas em particular. Aqueles momentos, por exemplo, quando eles passam pela cidade dos samaritanos, em que eles são rejeitados e os discípulos de Jesus perguntam: Senhor, queres que peçamos a Deus para enviar fogo para matar estes todos? Jesus repreendeu-os ali. Os samaritanos não ouviram aquela repreensão, mas os 12 ouviram. Percebem, irmãos? É isto que eles têm de partilhar. Quando eles perguntaram a Jesus: quem é que te deu de comer? E Jesus disse: olhem, vejam os campos. Ainda faltam alguns meses para a ceifa, mas eles estão brancos. E lá vinham os samaritanos ter com eles. Estão a perceber? Os outros não ouviram. E é isto que o versículo 27 está a falar. A missão dos 12 é falar de Jesus. Que Jesus é o Salvador. De que Ele, Jesus, veio dar a sua vida em prol da humanidade. E de que a salvação é pela graça. Os 12 tinham de falar de que não há mérito, não há direito, não há privilégio, não há povo, raça que possa salvar. Apenas a graça. E eles ouviram isto em privado. E agora Jesus está a dizer: falem disto publicamente. Voltando aos milagres. Eles deviam de falar dos milagres para consolidar a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus sobre toda a criação. Por exemplo, quando Jesus acalmou a tempestade. O poder de Jesus sobre a criação. Quando Pedro, naquela ousadia, disse: se és tu, manda-me ir ter contigo, porque Jesus estava a andar sobre a água. E Pedro andou. A autoridade de Jesus sobre os fenómenos naturais que nós não conseguimos, que é caminhar sobre as águas. Então, eles deviam falar disto para confirmar, para validar a autoridade de Jesus. Ou então, quando Jesus fez tantas e tantas curas e que outros não viram, e de que outros não tinham ouvido falar, mas iam ouvir através dos 12. Eles tinham de partilhar Jesus. Eles tinham de falar sobre os ensinos como a oração. Lembram-se quando Pedro perguntou a Jesus: Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu irmão que me ofende? Até 7 vezes? Sabemos a resposta de Jesus. Não digo até 7, mas... Então, irmãos, a oração, o perdão, os impostos e tantos outros ensinos, como a ansiedade, a devoção exclusiva a Deus, estes 12 tinham a autoridade para partilhar. É verdade que algumas palavras só eles tinham ouvido, só eles sabiam. E então Jesus está a dizer, versículo 27, dizei-o aonde? Dos telhados. Ouviram a sós? Digam-no publicamente. E Jesus faz aqui a ilustração destas trevas e luz. Fala deste sussurrar ao ouvido e dizer em telhados. E então podemos voltar ao versículo 24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre. Já que eles eram alunos, já que eles eram seguidores, eles deveriam dar sequência ao que o mestre tinha iniciado, ao que tinham recebido de Jesus. E agora, versículo 27, tinha chegado a hora de partilhar a mais pessoas. E era a eles, aqueles 12, a quem Jesus estava a confiar esta tarefa. E estes 12, versículo 27, deviam partilhar as boas novas, o Evangelho. Não há mérito, não há herança, não há privilégio, não há esforço. É pela graça. E há aqui uma tremenda responsabilidade quando se fala de Jesus. Porquê? Os discípulos tinham de partilhar o que tinham ouvido de Jesus. E não se podia acrescentar uma opinião. Eu acho que Jesus não quis dizer bem isto. Jesus disse aquilo, mas eu acho que devia de ser assim. Mas ele até podia ir um bocadinho mais longe. Eu acho. Não, não há.
Eles tinham de ser fiéis. Irmãos, nós à quarta-feira temos vindo a estudar uma série de personagens da Bíblia que nos inspiram a sermos melhores pessoas. E algo que nós podemos aprender em muitas personagens da Bíblia é a integridade, a fidelidade na transmissão da mensagem. Se eu vos falar de Moisés, Josué ou Elias, ou Eliseu, nós vamos encontrar homens que foram capacitados por Deus para transmitir a outras pessoas certos recados. No caso de Moisés foi um recado enorme, todo o livro da lei, e eles foram fiéis. Nunca disseram, eu acho. Foi, Deus diz. Deus diz. Versículo 27. Eles devem partilhar o que ouviram. Devem falar do que ouviram de Jesus. E mais do que olhar para aquelas personagens referenciais no Antigo Testamento que eu mencionei, mas podemos sempre e devemos sempre olhar para Jesus e ser fiéis àquilo que Jesus diz. Irmãos, as nossas partilhas não incluem, eu acho que, se calhar não é bem assim, não sei muito bem. A nossa partilha deve ser, versículo 27, aquilo que nós ouvimos nas trevas, aquilo que escutamos ao ouvido, nós devemos dizê-lo claramente, sem hesitação. Esta partilha não deve ser contida, mas bem espalhada. Diz aqui sobre os telhados. Ou seja, Jesus quer ver os 12 envolvidos com a emoção no anúncio da salvação. Os irmãos sabem que o profeta Jonas também teve uma mensagem assim. Ele pregou-a sem emoção. Pregou-a por obrigação. Com tristeza. Aliás, com o desejo de vê-los todos mortos. Não é isso que Jesus deseja de nós, pois não? Jesus quer que nós falemos da salvação que Ele dá, que Ele é e que só Ele pode oferecer a cada um de nós. E devemos fazê-lo de uma maneira intensa. Jesus quer ver-nos felizes, quer ver-nos identificados com aquilo que nós transmitimos, porque nós somos discípulos de Jesus e agora vamos aplicar para nós este ensino, estes passos de obediência que não podem ser descurados. E o passo da obediência deve ser falar de Jesus. Falar da salvação pela graça. Falar do perdão que temos exclusivamente nele. Fazê-lo com alegria e não dizer, perdão em Jesus. Há perdão dos teus pecados. Não, é dizer, eu estou perdoado, eu sou uma pessoa perdoada e podes experimentar este perdão. Nós termos a alegria em falar de Jesus, de quem confia, não temais, não temais. De quem confia no Salvador, de quem acredita naquilo que Jesus fez. Sim, nós não vimos Jesus na cruz, nós acreditamos e por isso nós celebramos hoje a oportunidade falar de Jesus. Por isso, nós queremos dizer, brilha em mim, faz-me levar a tua palavra. Ou, como cantávamos, tudo entregarei. O que recebemos, partilhamos. Mas não partilhamos às escondidas, com medo, com vergonha, com insegurança. Missões é ir, é falar de Jesus. É fazê-lo com convicção. Com a certeza de que aquilo que anunciamos é verdadeiro. É verdade. E agora a pergunta. Queremos envolver-nos em missões? Queremos não só dar uma oferta que será sempre bem acolhida, mas a pergunta é, queremos nós estar envolvidos na obra missionária? Irmãos, nós temos tantos pontos missionários carentes de pessoas. Pessoas que durante uma semana, 5 dias, 3 dias, possam dar de si, olhando agora para o texto bíblico, para falar de Jesus. Deus não tem limite de idade. Nós temos, é certo, mas Deus não tem. Olhando para estas palavras do Senhor Jesus, algum de nós quer envolver-se hoje em missões? Eu vou convidar que nós possamos curvar as nossas cabeças. Houve um destes hinos que entoámos e que a mim me tocou. Tudo entregarei. O que é que quer entregar ao Senhor Jesus agora? Só o dinheiro?
ou quer entregar a sua vida? Quer fazer parte desta equipa missionária? Quer fazer parte deste esforço missionário? Então vamos orar. Senhor Jesus, ao olhar para as tuas palavras, encontramos autoridade, encontramos poder e nós submetemos-nos a ti. Chamamos-te de Senhor, porque tu és o Senhor da nossa vida. Tu és a voz da autoridade. E nesta manhã queremos estar comprometidos contigo. Queremos aceitar a tua palavra para falarmos de ti. Senhor, que cada um de nós seja achado fiel, desconfiante, temente a ti. E se algum de nós é escolhido por ti para integrar a obra missionária, que sejas tu, querido Espírito, a tocar, a confirmar. Que não haja oposição, não haja barreira nem condicionalismos, mas que sintamos prazer em envolvermos-nos na tua obra para falar de ti. Toca as nossas vidas e faz-nos uma igreja missionária. Uma igreja sempre envolvida no anúncio e na proclamação da tua palavra. Pedimos-te a tua bênção, a tua misericórdia sobre nós. Em nome do nosso Salvador nós oramos. Amém. Enquanto nós escutarmos o preslúdio, eu quero convidar que possamos continuar em tempo de oração individual, tempo de oração silencioso, em que falamos com o nosso Deus. E se alguém sente o desejo de se envolver na obra missionária, não protele, não adie, mas envolva-se.